vai dizer que Saul e Davi era rei segundo, homem segundo o seu coração. Deus faz diferença do que serve para o que não serve, do que teme para o que não teme, do que adora para o que não adora. E parece que quando nós vemos para a igreja, quando nós fazemos sacrifício, como ontem nós estávamos ensaiando, e o meu corpo começou a doer, eu tive que me deitar em cima do abrir. E eu fiquei pensando, Senhor, vale a pena fazer esse sacrifício? Vale a pena? Irmãos, e eles colocaram o destemporizante, eu fiquei 2 dias ali. Já foram tirando a roupa, colocando uma sonda, colocando um fraldão, e falou: grave, você infartou, e você pode partir a qualquer momento. Fala para a tua esposa, falar com a assistente social, nós precisamos te transferir para uma unidade de terapia intensiva. E agora, irmãos, vai para a sorte, né? Aquele tal do carro, você fica rotando, esperando. Não pode passar mais de 2 dias numa unidade de baixa complexidade. Tem que estar numa UTI. Eu tenho médico me ligando dizendo: eu preciso de uma UTI, porque esse paciente ele está traumatizado e eu não me responsabilizo por ele. Ele precisa ser operado, precisa ser levado para uma unidade de terapia intensiva. Eu fiquei 2 dias ali, eu não bebi água, eu não comi e nem fiquei soro. Fiquei impressionado com aquilo. Por que ele me deu menos soro? No segundo dia, no dia 16, eu fui levado às 6 horas da noite para o hospital Platão Araújo. Qual era a nossa vontade? Nós queríamos a Delfina, porque era perto de casa, porque algumas pessoas que a gente conhecia trabalhavam ali e diziam: não, ali vai ser bom, vai ser melhor, é um hospital extraordinário. Mas, irmãos, a vontade do homem não é a vontade de Deus. Nós nunca sabemos aonde Deus vai nos levar. Nós precisamos estar preparados, porque tudo aquilo que acontece conosco tem um propósito de Deus na nossa vida. E quando foi às 6 horas da tarde do segundo dia que eu estou ali, eles me levaram para o hospital. Disseram: surgiu 2 vagas. Uma no 28, eu orava para Deus não me levar para o 28, porque um amigo meu havia morrido ali. E eles haviam colocado uma sonda no meu amigo e ele morreu sangrando pela sonda. E eles colocaram uma sonda em mim e a sonda parava de sangrar. E eu tinha medo de fosse para lá e ele não morresse lá. Mas aí eu fui para o Platão Araújo, do outro lado da cidade. Quando eu cheguei, minha esposa foi comigo. A maior alegria que eu senti no ano que eu a minha esposa. Porque eu não podia ver quando eu via, porque eu queria saber do seu meu filho. Eu queria dizer para ela que estava tudo bem, eu estava sendo bem tratado. E eu fui levado, irmãos. Quando eu cheguei ali, às 7 horas da noite, uma multidão de pessoas no corredor. E eu fui para ficar no corredor, porque não havia vaga, irmãos. E eu fui levado a minha onde tinha 6 que eu fiquei ali. Poxa, mas ele falou que eu tinha que ficar na UTI. Como é que eu vou ficar no corredorzinho desse lugarzinho? Irmãos, 5 minutos que eu estava ali. Desceu um médico chamado Dr. Paulo. E ele começou a conversar, quem era a chefe da enfermaria ali, começaram a falar. E ele disse: olha, eu vou levar 3 daqui desse corredor. E eu contei, eu disse: eu sou o 6º. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ainda vai faltar 3 para mim. E aí ele virou de costas e cantou ao contrário, irmãos. O 5 e o 4. A Bíblia diz que os últimos são os primeiros. Irmãos, quando você tem um pacto com Deus, uma aliança com Ele, você pode até quebrar, mas Ele não quebra nunca. Ele é Deus de aliança, Ele é Deus de salvação. Aleluia! E Ele não é útil.
na troca da vida. Tem um relatório todas as vezes. O enfermeiro vem com uma caneta e o que está entregando o plantão vai dizer: esse daqui tem AIDS, está em coma, esse daqui tem isso, tem aquilo. Irmãos, ele chegou na minha lápide, que estava em cima da minha cabeça. Ele disse: esse daqui é o seu Manuel Santos, ele tem 53 anos, ele sofreu um ano, infarto agudo no miocárdio, e ele tem uma chance em 1 milhão. Não deixa mais ele, porque ontem nós deixamos ele ir no banheiro e deu maior BO, porque a chance dele é 1 milhão. Irmãos, eu pensava que a minha chance era 1 em 213 milhões a minha chance pioraram. 1 milhão. E ele está esperando no caso, para quando tiver uma vaga, tem que ser operado no Francisca Mendes. Irmãos, eu estava embrulhado debaixo do lençol, eu fiquei pensando, poxa, para mim eu estava ali na eternidade, não vou mais deixar a minha esposa vir para cá se matar, sofrer por causa disso, eu tenho uma chance de 1 milhão. Irmãos, eu fiquei muito triste, eu comecei a chorar, eu tinha ficado com a Bíblia da minha esposa lá. E aí eu peguei, eu estava em João capítulo 14, eu já estava no capítulo 14, mas na quinta-feira é o dia que eles desinfectam a UTI, então eles pegaram todas as nossas camas, colocaram para fora e a minha ficou no corredor. E aí eu lendo essa Bíblia para minha esposa, e aí, irmãos, eu já estava no capítulo 14, versículo 17, quando eu vi essa palavra. Eu vos deixo a minha paz eu vos dou, mas não como uma grave. E eu fiquei pensando, meu Deus, em que contexto Jesus disse essa palavra? Por que ele falou isso? E eu fui procurar nos outros capítulos e eu percebi que Jesus falou isso no contexto de que ele disse para os seus discípulos que a sua alma estava angustiada de morte. Eu disse: poxa, eu estou sentindo a mesma coisa. A minha alma está angustiada de morte. Eu quero que minha esposa tenha o mesmo dia para eu dizer para ela: não adianta mais ficar se batendo, ficar sofrendo. Uma chance em 1 milhão. Porque ele me falou assim: ó, todos os órgãos do corpo, você pode viver sem eles. Você pode estar com um problema no fígado, você vai hemodiálise, você está vivo. Você pode estar com um problema, o cérebro parar, mas o coração estiver e não desligar, você tem morte cerebral, mas você continua vivo. Mas o coração, ele não tem, sem ele não se vive. E como eu era muito jovem, segundo eles, para ter sido infarto, é um milagre eu estar vivo, porque dos 30 até os 50 anos, raramente se escapa quando se tem um infarto. E se tiver, na cirurgia não passa, não. Porque quando se está mais velho, o coração tem elasticidade, tudo isso é explicado lá. E aí, irmãos, quando eu vi essa palavra, eu olhei no rodapé. Eu disse: o que o senhor quer falar comigo, senhor? Eu olhei no rodapé. E na nota de rodapé tinha um concurso sobre a paz. É por isso que eu venho falar de paz. Dizer que só Jesus é que pode trazer a nós a paz. A paz que você precisa dentro de casa, a paz que você precisa para viver, está em Cristo Jesus. E quando eu vi o rodapé, dizia que havia 3 quadros no concurso sobre paz. O primeiro quadro, ele mostrava um oásis, com pássaros, com ovelhas, com pastagens, que tinha uma sensação de paz. Era uma imagem de paz.
a minha mãe entrou, e eu confesso que eu não tive alegria de ver ela naquele dia, eu não senti, porque eu queria ver a Shirlene, porque eu queria dizer para ela, nas últimas palavras, eu queria dizer para ela, falar para o nosso filho que eu amava, eu queria, e eu vi a minha mãe, irmãos, uma senhora de 72 anos, ela entrou, e ela veio até dentro da câmara, ela é alfabeta, e ela ficou ali, e pela primeira vez, em 53 anos, a minha mãe me abraçou, naquele dia, eu estava de fralda. Talvez ela não tenha me abraçado quando não usava fralda, porque naquela época eu não tinha fralda, eu era embrulhado no ano de julho, eu morava na beira do rio, estopa. Naquele dia, dentro daquele hospital, eu estava de fraldão, com uma sonda, e ela foi ali comigo, e ela me abraçou e falou: mãe, eu recebi o diagnóstico, eu tenho 100% de chance. Dentro da sua limitação, ela pegou na minha cabeça e ela disse: filho, tem uma mulher do lado de casa e ela fez esse mesmo procedimento, o médico disse que ela só ia durar 6 meses, já faz 10 anos. Ela está lá, ela bebe, ela fuma. Deus vai te curar, meu filho, ele vai tirar a pancada aí. Aleluia! Aleluia! Você tem autoridade sobre o teu filho. Você tem autoridade sobre as enfermidades quando se trata do seu filho, do seu esposo, da sua família. Deus te deu autoridade. Embora minha mãe não tivesse me criado, não tivesse cuidado de mim, naquele dia Deus deu a oportunidade para ela ser mãe e me pegar no colo. Ela se sentou na beira da maca. E ela meteu a mão, irmão, na bolsa dela. Essa cena eu não vou esquecer nunca mais. E ela tirou R$50 enroladinho. E ela botou na palma da minha mão e disse: meu filho, é tudo eu quero te ajudar. Eu disse: mãe, eu estou de fralda. A senhora pode levar para a Chilene e deixar para e eu mãe. Eu disse: meus filhos, se eu não voltar, deixe meus filhos todos os meses. E ela foi embora, irmãos. Quando aquela mulher saiu, a dona Ariel, toca aqui no teclado, por gentileza. Quando aquela mulher saiu, a médica entrou, irmão, dentro do hospital. E ela chegou ali comigo e deu o diagnóstico de todo mundo: olha, você tem isso, você vai para ali, você vai para cá. Quando ela saiu, ela falou: Samuel, o senhor vai operar amanhã. Aleluia! Hoje, às 2 horas, o senhor vai descer, vai fazer um raio-x e o senhor vai operar no Santo Alberto, irmãos. Na clínica Santo Alberto. Minha esposa teve a nossa primeira M lá no Santo Alberto. Eu pensei: poxa, um hospital de excelência, irmãos, sem plano de saúde, sem nada. Deus cuidou de mim, irmãos. Essa cidade que eu tanto amo, essa Manaus que eu tanto amo, em todos os 4 hospitais onde eu fui transferido, em todos eles eu fui bem tratado, eu fui bem cuidado. Sabe por quê, irmão? Porque Deus cuida dos seus, meu irmão. Aleluia! E quando eu estava lá, irmãos, a médica ia voltando, ela falou: o senhor não come mais a partir de 2 horas, e o senhor vai ficar na enfermaria, só o senhor, mande chamar a sua esposa, o senhor vai operar amanhã de manhã. Irmãos, eu saí, Deus tinha falado para mim ter paz. Eu já tinha paz no meu coração agora. Porque Deus me disse assim: Deus não me deu garantia que eu ia viver nenhuma, irmãos, nessa conversa que você teve comigo. Nenhuma garantia que eu ia viver. A única coisa que Deus tinha me dito era para mim ter paz. Então, eu dizia, eu prego, e quando a gente morrer, a gente vai para a glória, a gente vai para o céu. Eu senti paz. Porque Deus me disse: eu cuido dos teus. Se tu partir, tu vai para casa. E quando tu for para casa, os que ficarem aqui não é mais a tua alçada. Eu já tinha convicção, tudo aquilo que eu sentia, tudo aquilo que me prendia nessa terra, irmão, eu esqueci tudo. Eu pedi de enfermeira, eu liguei: esposa amada, ela estava na compensa, velho. Esposa amada, vem para cá, eu vou operar amanhã. Eu preciso conversar contigo. Irmãos, ela veio voando. E nós ficamos nessa sala só nós dois, irmão. Deus colocou a gente ali para se despedir. E a convicção
Vovó não. Eu queria que vocês pudessem ver e sentir aquilo que a glória de Deus, irmãos. A glória é grande, mas não havia nada que aquele homem fizesse que me fizesse mudar, porque eu tinha convicção que eu ia morrer naquele dia, e eu queria morrer dizendo que eu amava o desejado da minha alma, aquele que um dia eu vou chegar no céu e vou beijar a sua
Aleluia. Eu quero bater bem o Senhor agora.
rapidez que eu me muito forte. Cara, eu quero agradecer a cara que já disse que eu me dei. E a cara também, eu trabalho na clínica ainda, esse médico que você estava falando para a sua clínica hoje. Meus irmãos, nós vamos orar. Mas guardem o seu coração, seu coração. Essa é a nossa vida nessa mulher. Veio o livro de João, que o pastor Henrique contou tudo sobre o Pai. Ele disse que não tereis aflições, mas tem bom ânimo. Quando você ouvir que escreveu alguém assim, para de reclamar. Entendeu? É coisas boas, supérfluas, já reclamando ele. Glória a Deus por ter um salve de vida, meu Deus. Diga isso para o Senhor, quero agradecer pela saúde. Diga, Senhor, não permite que eu passe por situações difíceis, semelhante a essa, pastor Henrique. Deus te abençoe para o de igreja. Levante as mãos no céu, vamos orar. Olha está Paulo. Paulo não está do lado do Zé Smith, dois irmãos nossos. Deus te abençoe. London e Smith, Deus abençoe grandemente. Olha, meus irmãos, soberano Deus, nós te louvamos. Te agradecemos por esse bondoso e maravilhoso. Meu Deus, mesmo nós não merecemos, o Senhor cuide de nós. Pai, que a nossa vida está nas tuas mãos, nós que te servimos, nós a tua igreja, colocamos todas as nossas preocupações, todas as nossas dúvidas, todas as nossas necessidades, Senhor, no dividir nas tuas mãos, nos pés, Senhor, a nossa vida está nas tuas mãos. Meu Deus, te agradecemos pela vida do pastor Tito, meu Deus. Esse testemunho forte, o Senhor tem cuidado, feito um grande milagre. E trazendo assim, como nós oramos, o Senhor trouxe ele de volta, para hoje, quando esse testemunho aqui, nós nos alegramos, porque o nosso Deus é Deus de milagre. Meu Pai, o Senhor é o dono da vida. E as nossas vidas estão nas tuas mãos, o Senhor é o dono da vida. A nossa oração, humilde oração é, meu Pai, continua nos sustentando. Nós te agradecemos pela saúde que o Senhor tem nos dado. Os irmãos que têm enfrentado uma luta de enfermidade. Nós cremos que nos orados, o Senhor vai responder, vai restaurar, vai restabelecer, vai curar, em nome de Jesus. Pai, permita que meus irmãos, meus servos, passem por situações semelhantes, meu Deus, meu Pai, de enfermidade, os quadros, meu Pai, desse mundo, meu Deus, meu Pai, as lutas das adversidades. Meu Deus, para que nós possamos continuar fazendo a obra de servir a missão, Senhor Deus já. Meu Deus, meu Pai, é que o Senhor me dá saúde e vigor aqui, o Senhor me dá vitórias. Meu Deus, meu Pai, incomoda para que ele sinta a responsabilidade e, meu Deus, fazer algo por ti na tua obra, na tua casa, porque o Senhor tem dado saúde, tem dado vida a eles, para que possa fazer algo para ti, Senhor, agora. Muito obrigado, meu Pai, nos leva com a paz no nosso lado, para a tua proteção santa sempre, nos guardando, Pai, em nome de Jesus, nos dando uma semana de portas abertas, de livramento, de vitórias, em nome de Jesus. O amor de Deus, nosso Pai amado, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com a igreja.